Meus irmãos e minhas irmãs, nós acabamos, domingo passado, o tempo pascal, 50 dias depois da Páscoa. A igreja celebra solenemente Pentecostes, o momento da efusão do Espírito Santo que desce sobre os apóstolos e Maria reunidos no cenáculo. É de verdade para a Igreja de Cristo o grande movimento dos céus, onde os apóstolos, depois de terem visto o Senhor morrer no madeiro da cruz, depois de terem contemplado esse mesmo Senhor que morreu, ressuscitado ali glorioso no meio deles, provando que de verdade é Deus, que a morte não tinha sobre ele poder algum, que a morte não mata mais, que ele agora, com a sua ressurreição, tudo recria. Ele sobe aos céus, ele volta aos céus, para o lugar de onde um dia veio. E a liturgia jubilosa do missal romano, que celebra com dignidade os mistérios da nossa fé, assim dizia na oração pós-comunhão da solenidade da Ascensão: é uma maravilha, porque temos um da nossa raça, um igual a nós agora, que está nos céus. Vejam bem, o que é isso? Quer dizer que depois da ressurreição dele, depois da ressurreição do Senhor, agora no céu tem um homem igual a mim, igual a vocês, que é Deus. O primeiro corpo humano, fisicamente falando, está lá, chega lá. Ou seja, agora o ciclo se completa. Ele é o primeiro que chega lá em corpo, alma e divindade. Por causa desse movimento, ele aqui na terra profetizou, tanto falou, que enviaria sobre os apóstolos o Espírito Santo. Esse Espírito que tiraria todo o espírito humano de timidez, de medo, de covardia, para que os homens pudessem anunciar o Evangelho. Observem que na morte de Cristo, no momento em que Ele está no madeiro da cruz, todos os apóstolos somem, com o medo medonho de anunciar o reino, com medo de morrerem. Todos somem, inclusive Pedro. O Senhor ressuscita, manda o Espírito Santo sobre eles, e o medo daqueles homens agora se esvai, não tem mais medo. Eles recebem o Espírito Santo e eles saem a anunciar o Evangelho por todo o mundo, chegando todos agora passarem pela mesma experiência que o seu Mestre, que o seu Senhor, que o seu amado passou. Todos eles morrem derramando sangue também, como Cristo Jesus, com exceção de João. E porque eles saíram evangelizando, porque eles saem de verdade anunciando o Evangelho, sem medo de nada nem de ninguém. Quando a gente pega o livro dos Atos dos Apóstolos, que deveria, eu gosto quando eu estou fazendo leitura corrida dos Atos dos Apóstolos, eu gosto sempre de me referir ao livro dos Atos dos Apóstolos como o livro da ação do Espírito Santo. Por quê? Porque é lá que nós vemos que o Espírito Santo arrancou do coração daqueles homens todo o espírito de timidez, para que eles pudessem anunciar o reino, todo o espírito de covardia, para que eles pudessem morrer por Cristo.
E é interessante porque nós vemos que são presos, são chicoteados, são caluniados, são perseguidos, sofrem tanto e não desistem. E por que não desistem? Porque estão imbuídos no Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus que conduz aqueles homens. E vejam que ali é a ação do Espírito Santo que fez com que eles permanecessem de pé. Então, a igreja comemora o Espírito Santo de Deus, essa vinda gloriosa da terceira pessoa da Santíssima Trindade, como que para coroar a história do nascimento da igreja e enviar os apóstolos em missão. E a liturgia comemora esse movimento do Espírito Santo de Deus. E no domingo seguinte, a igreja comemora a Santíssima Trindade. Olhem que coisa! A festa mais nova da igreja, a festa da Santíssima Trindade, essa grande solenidade, onde a igreja vai olhar para esse grande mistério, que é agora no próximo domingo: ressurreição, ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade. Agora como que o ciclo se completa, agora como que o ciclo de verdade se fecha, e a igreja diz: comemoramos Deus em todos os seus aspectos, em toda a sua totalidade, solenidade da Trindade Santa. Só que é interessante porque ao mesmo tempo que a gente celebra Pentecostes, a igreja encerra o tempo da Páscoa, volta ao tempo comum, a continuação do tempo comum, que começou lá depois do tempo do Natal e acabou antes da Quaresma. Esse tempo comum volta, a segunda parte. E agora, na perspectiva de louvar e bendizer ao Pai, oferecendo o Filho na força do Espírito. Aqui está toda a teologia da Santa Missa. É o Filho que se oferece ao Pai por amor a nós, na ação, na moção, na força do Espírito Santo de Deus. E esse tempo, que é caracterizado pela cor verde, celebra na quinta-feira seguinte a solenidade de Corpus Christi, ou seja, a igreja sabe que o seu Senhor ressuscitou, a igreja sabe que o seu Senhor ascendeu aos céus, a igreja sabe que de lá o Filho com o Pai nos enviou o Espírito Santo, a igreja comemora o seu Deus, que é de verdade três pessoas realmente distintas, a Santíssima Trindade. Mas a igreja nos catequiza e nos mostra e nos faz tomar consciência que a nossa fé, em meio a todos esses mistérios, ela é eucarística. Por isso, solenidade do corpo e do sangue do Senhor de hoje a 8 dias. Solenidade que a igreja agradece ao Pai, agradece ao Filho, agradece ao Espírito Santo. Ao Pai, a igreja agradece o Filho que foi enviado. Ao Filho, a igreja agradece a sua presença em nosso meio sacramental, que nos alimenta e que nos faz partícipes do seu corpo místico. E ao Espírito Santo, a igreja agradece, porque tudo que nós vivemos na igreja é pela ação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, se esse Espírito Santo não tivesse sido derramado sobre nós no nosso batismo, sobre os apóstolos em Pentecostes, se esse Espírito Santo não conduzisse essa igreja, ela já teria envelhecido. E é interessante, porque quando nós olhamos a igreja, nos 2000 anos de igreja,
que a gente vê essa igreja não envelhecer, a gente diz, só pode ela ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Por esses dias eu estava a pensar, em 1985, aqui em Gameleiras, foi fundada a Legião de Maria. 1985. Nós temos ata disso aqui, guardada aqui na sede do Instituto aqui em cima. Essa Legião de Maria começou juntamente com um grupo jovem. Hoje as pessoas que participavam desse grupo jovem já são idosos, com a idade avançada a gente vê, né? A gente conhece, né? Já pessoas com mais de 50, 60 anos. E é interessante porque lá atrás foi fundado um grupo jovem, acabou, foi fundado um presídio da Legião de Maria, acabou, que tinha o nome de Nossa Senhora Aparecida, né? Está aqui registrado, né? E depois de tantos anos, a igreja como que revigora. E o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Vejam, se não fosse o Espírito Santo de Deus, que conduz essa igreja, que suscita vocações, que suscita filhos do Pai Eterno, se não fosse esse Espírito Santo, essa igreja seria um clube de amigos, de saudosismo, que teriam saudades de Cristo Jesus, e essa não é a realidade. A Sagrada Escritura, a palavra de Deus, seria simplesmente um livro empoeirado sem vida nenhuma, um livro de letras mortas. E a gente sabe que a igreja de Cristo ela é viva, porque é o Espírito Santo que vivifica essa igreja. É a mesma coisa, somos nós que trabalhamos, que incansavelmente anunciamos o reino de Deus com o nosso jeito de ser. Entra a festa, sai festa, vem uma dificuldade, vem outra dificuldade, vem um problema, vem outro, vem uma alegria, vem outra coisa. E quantas vezes a gente pensa em desistir da caminhada? Quantas vezes a gente se vê esgotados, cansados? Mas a fagulha do Espírito Santo de Deus dentro de nós nos revigora, e a gente sabe que servir a Deus é enfadonho. Por quê? Não por Deus, mas pelas forças do inimigo que o tempo todo tenta solapar, destruir, abalar a igreja. Mas o nosso consolo é o que o Senhor mesmo vai dizer, que as forças do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E aqui nós temos um grande consolo, e aqui nós temos de verdade uma garantia de que o caminho é esse, que nos faz aqui viver para o céu, um dia alcançar. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, sejamos todos bem-vindos ao tempo comum da igreja. E vejamos que esse Espírito Santo nos catequiza, nos revigora e nos faz de verdade ter essa fé firme que não nos deixa de modo algum desistir. Quando hoje eu conversando com um padre amigo que eu conheci no curso, né? Viajei essa semana, o carro quebrou, voltei para casa e estou fazendo a aula, graças a Deus, online para não perder a matéria. O coordenador do curso, muito solícito, permitiu. E aí, conversando com um amigo do curso que faz comigo, que é padre em Goiás, reitor de seminário, a gente partilhando a matéria pesada, e assim eu dizia a ele: só existe razão da gente fazer por amor a Ele, pela amizade que nós temos com Ele. E ele me dizia assim: é isso mesmo, padre. E vejam que toda razão, todo sentido se resume aqui.
no altar, diante de Deus, que nos faz de verdade permanecer de pé. E é aqui nesse altar que nós encontramos força. É aqui nesse altar que nós encontramos a nossa fortaleza. É aqui nesse altar que nós encontramos a razão de permanecermos de pé para um dia, com a graça de Deus, alcançarmos os céus. Vamos ficar de pé.